Tudo bem, gente? Vamos entrar num dos temas mais importantes para suas provas, mas também um dos mais legais. Nós vamos falar sobre a Idade Média. Deixa eu fazer uma pergunta para você. A Idade Média é um período histórico ou será que ela pode ser considerada quase que um conceito histórico? Porque eu sei que você provavelmente até já decorou, né? Ai, Ferrari, a Idade Média começa em 476 e termina em 1453. Começa com a queda do Império Romano do Ocidente e termina com a tomada de Constantinopla pelos turcos. Beleza, tranquilo, tá certíssima essa sua afirmação. O problema é, vejam só, 476 a 1453, a gente tá nas humanas, vamos dar uma arredondada. 1000 anos. Você realmente acha que nós podemos pegar um período de 1 milênio dentro de um espaço que é culturalmente diversificado como é a Europa e colocar um conceito só nela? Ó, pronto, Idade Média, pumba, tá aqui, tá pronto. Não, gente, nós temos que tomar muito cuidado. Porque vejam só, a Idade Média na Península Ibérica, onde hoje é Portugal e Espanha, foi uma coisa. A Idade Média no norte da França foi outra coisa. A Idade Média no sul da França, que é mais próximo à Itália, já foi outra coisa. A Idade Média na Península Itálica, a Idade Média lá na Inglaterra, a Idade Média na Rússia, a Idade Média no Oriente Médio, tudo isso são coisas completamente diferentes uma da outra. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, gente, e por isso que a Idade Média ela é uma temática que aparece tanto nas provas e que ainda assim leva os alunos à confusão, principalmente porque as provas gostam de cobrar em cima do quê? Daquilo que eu gosto de chamar de senso comum sobre a Idade Média. Por exemplo, né, se eu falo assim para vocês, olha, Idade Média foi um período de atraso, senso comum. Ah, a igreja relegava as pessoas à ignorância, senso comum e preconceito, inclusive. Então vejam, a Idade Média ela é muito mais do que isso. Até porque, vejam só, a gente já começa o seguinte, a gente pega esses 1000 anos e já divide em dois grandes períodos. A Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Já começa por aí. E aí quando eu falo de Alta e Baixa Idade Média, eu tô falando do quê? Eu tô falando de ascensão e declínio de um período histórico. Só que como que eu posso pensar ascensão e declínio de um período histórico? Se eu tô falando de uma nação, por exemplo, sei lá, Império Romano, civilização romana, eu consigo enxergar lá a questão da crise da República, no início ali no Império tem seu auge, depois vem aquilo tudo, eu enxergo. Se eu pego os Estados Unidos hoje em dia, poxa, beleza, a independência dos Estados Unidos vai passar pelo século XIX, lá meio isolado, chega na Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, tá lá no auge, e os especialistas hoje já dizem que a partir do 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos está entrando em colapso e inclusive nós estamos vendo isso com os nossos olhos. Entretanto, novamente, a pergunta, como que um período histórico pode entrar em declínio, ou melhor dizendo, em ascensão, e em declínio? Para entender isso melhor, nós podemos olhar para as três grandes macroestruturas históricas que compõem a Idade Média. Como assim, Ferrari, macroestruturas históricas? Meu Deus, você está complicando minha vida. Calma. Olha só, vamos pensar o seguinte, todo período histórico, toda era histórica, ela precisa de algumas coisas para se configurar, afinal de contas, como período histórico. Por exemplo, um período, ele tem que ter o quê? Uma cultura muito marcante. Ele tem que ter um sistema político específico, tem que ter um sistema econômico específico e tem que ver como que isso se sustenta materialmente. Na Idade Média, nós conseguimos observar isso de uma forma muito tranquila. Primeiro de tudo, vamos pensar a cultura medieval. Qual que é a grande marca da cultura medieval? Após que você falou igreja, e não tá errado, mas tá incompleto, porque não é só a igreja, é a própria tradição da igreja. Eu adoro essa palavra, tá, gente? Ela é a grande chave para nós entendermos a Idade Média. Mais do que igreja, é a ideia de tradição da igreja. Porque vejam só, quando eu pego as estruturas políticas da Idade Média, eu já vou falar um pouco melhor sobre elas, mas quando eu pego a estrutura política da Idade Média, como que se forma a política no período medieval? Através daquilo que nós conhecemos como o feudalismo. Toda aquela estrutura, né, de reis, nobres, daí os nobres têm toda uma hierarquia ali, o barão, o conde, o visconde, aquilo tudo. Só que vejam, essa estrutura política, ela vem da onde? Nós temos que entender que a Idade Média, ela é o fruto
da conjunção de 3 panoramas culturais diferentes. Quais são esses panoramas? O panorama romano, ou seja, a cultura romana, a cultura germânica, que também é chamada por aí de cultura dos bárbaros, né? Mas a gente não vai usar esse nome, a gente vai usar a cultura germânica, e também a cultura cristã. Então, elementos dessas 3 culturas vão se juntar e vão gerar isso que nós entendemos como Idade Média. Então, vamos pegar, por exemplo, como eu falei, a estrutura política, a ideia do feudalismo, essa hierarquia de reis, nobres e assim por diante. Essa estrutura, gente, ela não é uma estrutura cristã, mas ela também não é uma estrutura romana, porque os romanos tinham o quê? Um poder altamente centralizado, primeiro no Senado, depois no Império, mas os romanos não tinham essa casta de nobres e assim por diante, né? Da onde que vem isso? Isso vem dos povos que invadiram ali o Império Romano no século 2 e 3 depois de Cristo, que como eu já falei, nós chamamos de povos germânicos. Quando você assiste aquele seriado dos Vikings, já assistiu? Se não assista, veja lá primeiro a primeira temporada, as 2 primeiras temporadas. Nós vamos observar o seguinte, os Vikings, eles se organizavam como? Lá com o conde, tanto que o Ragnar, né, vamos lembrar o que o personagem principal lá ele faz. Não vou dar spoiler, quer dizer, tô dando um spoiler, né, gente, mas da primeira temporada. Então o Ragnar, ele vai lá, ele mata o conde e vira o conde Ragnar. Depois, se não me engano, na segunda temporada, ele vai lá e mata o rei e de conde ele vira o rei Ragnar. Essa estrutura de reis e nobres, que são inclusive donos da terra, é a mesmíssima estrutura que nós encontramos na Inglaterra desse período. E a Inglaterra era um reino cristão. Os vikings não eram cristãos, eles tinham lá a sua religião própria, né, a sua própria mitologia, aquela coisa toda que os cristãos chamariam de pagãos, mas são religiões diferentes. Mas vejam, eles têm religiões diferentes, mas eles têm a mesma estrutura política. Por quê? Porque essa estrutura política vem desses povos que viviam fora dos arredores do mundo romano e que agora, ao longo do período medieval, estão tudo se misturando ali dentro dessa grande e gigantesca Europa. Entretanto, o que acontece? A Igreja Católica, ou no caso a Igreja Medieval, ao longo do processo de consolidação, ou seja, de ascensão, né, da Alta Idade Média, vai fazer o quê? Vai pegar essa estrutura política e vai ressignificá-la. O que eu quero dizer com ressignificar? Vai pegar uma estrutura política que era de uma cultura germânica e vai colocar uma cultura cristã no meio disso tudo. Tanto que quando nós observamos, por exemplo, as cerimônias de escolha de um rei nos povos germânicos, como que eles faziam isso? Eles faziam a famosa cerimônia do escudamento, que era o quê? Os nobres disputavam entre si, podia ser uma disputa amistosa ou não, tinha várias formas de disputar, e quando um rei era escolhido, todos os nobres, né, ou os nobres ali submetidos àquele rei, erguiam esse rei sob os seus escudos. Só que veja que simbólico isso, são os nobres erguendo o escolhido acima dos seus escudos, dando sustentação a esse nobre, ou seja, é um poder que vem de baixo para cima. Quando eu digo de baixo para cima, não é de servo, de camponês, pobre, não tem nada a ver com a história, tá? Tô falando aqui de nobre. Então era essa cerimônia. Quando ela é ressignificada pelo cristianismo, especialmente a partir da figura de Carlos Magno, o que nós temos? Nós temos a coroação do rei. Agora não são mais os nobres que dão sustentação ao poder real, simbolicamente. Mas é o quê? É um poder divino, superior, perceberam? Mas a estrutura em si, ela continua virtualmente a mesma. Então é importante nós entendermos que algumas estruturas, daí como eu falei para vocês, são 3, né? A cultural, político-econômica e também a de produção, elas vão se consolidando ao longo da Alta Idade Média. E a Alta Idade Média, nós podemos entender ela de que período? De 476 até 1095. O que acontece em 1095? As Cruzadas, ou pelo menos elas iniciam em 1095. E daí, de 1095 até 1453, nós temos o quê? Nós temos o declínio dessas estruturas. Bom, e afinal, quais são então essas estruturas? Como eu já falei para vocês, a primeira é a estrutura cultural, que é a tradição da igreja. A segunda estrutura é a mesma
tanto para a economia quanto para a política, que é o que? O feudalismo. Então a estrutura político-econômica é o feudalismo, porque tanto as relações de poder como as relações econômicas, nesse momento na Idade Média, elas são praticamente a mesma coisa, porque todas elas dependem da terra. E aí a terceira estrutura é a estrutura produtiva, ou seja, tem a cultura, tem os arranjos políticos e econômicos e tem quem sustenta isso tudo materialmente falando agora, ou seja, a servidão. Então, quais são as três grandes estruturas da Idade Média? A igreja, o feudalismo e a servidão. É só você pensar na pirâmide social medieval, que todo professor, eu inclusive, quando uso o quadro, né? Todo professor desenha lá no quadro, né? A piramidezinha divide em três, no topo o clero, abaixo os nobres e lá embaixo os servos. Então tá aí, ó, as grandes estruturas, a igreja, o feudalismo e a servidão. E aí é importante a gente entender, como eu falei para vocês, esse processo de ascensão e declínio. Porque conforme essas três estruturas elas vão se consolidando, elas vão amadurecendo, nós temos o processo de Alta Idade Média. Porque não achem vocês que de repente, pumba, lá em 476, a igreja já manda em tudo, a igreja tem todo o poder, o feudalismo já é uma realidade muito bem instalada e do nada assim, de repente, acabou a escravidão do mundo antigo e se consolidou a servidão. E são coisas diferentes, tá? Escravidão e servidão, não esqueçam. Então vamos prestar atenção nisso. Tanto que eu vou usar novamente o exemplo aqui, ó, da questão ali do feudalismo, né? Quando que o feudalismo ele deixa de ser algo germânico para ser ressignificado e se tornar cristão? Lá no século 8 para 9, com a coroação de Carlos Magno. Estão vendo? Não é no século 5. Demora uns 300, 400 anos para o feudalismo se tornar uma instituição efetivamente medieval. Da mesma forma, a escravidão. A escravidão ela ainda persiste um período, só que a igreja ela proíbe a escravidão, porque a escravidão ela é antibíblica. E da mesma forma, a própria questão da tradição da igreja. Eu vou falar um pouco mais sobre esses três elementos na próxima aula, né? Então não quero que isso fique muito abrangente agora para ficar um pouco mais claro depois. Mas é importante entender esse processo. Então, conforme essas estruturas elas vão amadurecendo, vejam, 5 séculos, né? Do século 5 ao século 11, 5, 6 séculos, né? De 476 até 1095, elas estão se consolidando. Daí, quando essas estruturas elas estão no auge, ou seja, ali no seu ápice, o que essa civilização medieval ela vai fazer? Ela vai se dar ao luxo de empreender uma invasão transoceânica. Ou seja, as cruzadas. Porque somente uma cultura e um sistema político e econômico muito bem estabelecido pode se dar ao luxo de invadir um inimigo, ou um pretenso inimigo, tudo bem, lá do outro lado do mundo, para eles naquele momento era o outro lado do mundo, porque essas estruturas elas estão efetivamente muito bem estabelecidas. Só que daí a gente vai ver que são exatamente essa invasão que começa a enfraquecer essas estruturas e nos 5 séculos seguintes, né, do século 11 ao século 15 e 16, a gente vai ver que essas estruturas, essas 3 macroestruturas começam a entrar em declínio. Por quê? Começam a aparecer novas realidades político-econômicas, começa a surgir uma nova classe social, que nós vamos chamá-la de burguesia, inclusive, que começam a questionar, inclusive, o quê? Essa tradição da igreja. Então, gente, isso é importante lembrar, tá? Isso é importante entender. A Idade Média, ela não pode ser vista como algo linearzinho, bonitinho, com a igreja mandando em tudo, com o feudalismo bem estabelecido e de repente, pumba, acaba. Não, não, não. A gente pode colocar isso quase que, entre aspas, aí, num gráfico, né? Ó, você tem a consolidação dessas estruturas e depois o declínio dessas 3 estruturas. Desde o momento em que elas, entre aspas, começam, né? Até que elas chegam no auge e depois elas decaem. Tá? Aí na nossa próxima aula eu vou falar um pouco sobre os processos que cada uma delas passa para ficar um pouco mais claro essa minha introdução. Importante lembrar ainda isso que eu falei pra vocês de ser um conceito histórico. Por que eu posso chamar a Idade Média até mesmo de um conceito? Porque muitas vezes a gente chama algo de medieval como se fosse uma característica, né? Como se fosse até mesmo um xingamento. Isso é meio medieval, né? Mas então por quê? Porque a Idade Média, ela também carrega um preconceito muito forte. Contra ela, obviamente.
E esse preconceito, ele já começa a se consolidar ali no período do Renascimento e vai atingir, vamos dizer assim, grandes proporções com os iluministas. Porque o que os renascentistas e os iluministas eles curtiam, assim? O que eles gostavam? Eles gostavam lá da cultura clássica, da cultura greco-romana. Então, quando esses caras começam a desenvolver uma visão de mundo, um panorama cultural que é baseado no mundo clássico, o que eles dizem? Olha, entre nós e o conhecimento verdadeiro, né, tem algo no meio, tá? Ó, a Idade Média, estão vendo de onde o nome Idade Média? Porque segundo eles tinha algo no meio que eles vão dizer, inclusive, que é o quê? Um período de trevas, um período de retrocesso, e inclusive a gente vai ver daqui a pouco que isso não tem nada a ver. A Idade Média não tem nada de atraso. Até ela não tem nada de atraso porque a história não é uma linha de progresso, cuidem com isso, tá? Olha a historiografia aí, certo? A história, são processos que vão ocorrendo e não necessariamente nós temos que imprimir na história um sentido de progresso. Certo? Mas aí, como eu falei para vocês, a gente vai ver com mais calma nas nossas próximas aulas. Feita a introdução, vou parar por aqui e segue lá para nossa segunda aula. Um abraço!